Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês sobre a violência da Hannah Arendt. Essa obra, então, foi escrita em 1968, então naturalmente ela traz um pouco do contexto daquele famoso maio de 68, dos grandes levantes estudantis, das grandes passeatas por mudança e da dura repressão, tanto por parte das forças governamentais como dos que reivindicavam. Mas é muito mais do que isso. Porque, para quem não conhece a autora, a Ana, ela vivenciou tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial. E, em especial, a Segunda Guerra Mundial marcou muito a vida dela porque ela teve que refugiar. Primeiro para a França e depois para os Estados Unidos. Pela sua origem judaica, né, era uma alemã de origem judaica, então ela teve que fugir dada a perseguição que os judeus estavam sofrendo na Alemanha. Então, desde muito cedo, a violência e a política e o poder marcaram a relação com a própria vida dela. Então, primeiro, ela sofre uma perspectiva próxima e depois ela se debruça nesse tema numa perspectiva intelectual. Então, essa questão da violência esteve presente ao longo da vida dela em quase todas as suas obras. Bom, primeiro cabe destacar que é um livro bem interessante e bonito, né? Ele é da editora Civilização Brasileira, tem uma capa mais simples, né, no papel um pouquinho mais grosso, mas ainda assim é mais simplificado, uma gramatura boa e interessante, né? Vocês podem ver, ó, não só a gramatura, mas a letra também tá em um ótimo estado. Mas do que trata essa obra da Ana? Acho que as grandes perguntas que a gente cabe destacar e que ela nos traz é por que a gente é violento, né? E a violência consegue mudar o mundo? Essas são as grandes perguntas que permeiam essa obra. Por que somos violentos? E a violência é capaz de mudar o mundo? Diante disso, ela acaba fazendo então, algumas reflexões, né? Qual é a origem da violência? Ela é algo animal, irracional? Ela discorda. Ao longo da sua pesquisa, ela traz outros autores para refletir e debater, ela acaba chegando à conclusão que não, que a violência ela é humana, que ela é racional. As pessoas fazem o uso da violência como uma forma de demonstrar suas dores. Por exemplo, ela vai traçar um paralelo com a questão dos estudantes, que eles estão reivindicando direitos estudantis, né, direitos sociais, e usam-se da violência como uma forma de contestar o fato de, antes não praticando violência, eles não tinham, então, a resposta aos seus problemas, às suas dores. Então a violência passa a ser um instrumento, né, de reivindicação daqueles grupos. Então ela vai dizer que a violência ela não é irracional, que a violência por si só é racional, ela é humana, ela faz parte, né, das nossas ferramentas de reivindicação. Bom, se ela é humana, ela tem alguma efetividade, ou seja, ela consegue concretizar algumas coisas? Sim, ela vai dizer que em alguns momentos a violência serve como um instrumento que ajuda a efetivar a busca de direitos, né? Contudo, a violência ela pode descambar então para o autoritarismo e por algo até pior. Então a violência como um instrumento de curto prazo é possível e ela pode ser sim algo de mudança, algo como forma de mudar algo. Mas a longo prazo ela destrói, porque a violência ela até pode de alguma forma colaborar para se chegar ao poder, mas ter poder e utilizar da violência para se manter no poder, isso destrói o próprio poder. Porque o poder, na perspectiva dela, outro conceito que ela trata aqui, ele parte da coletividade, né? O poder, então, é algo que nos vem a partir, né, daquilo que o coletivo nos repassa, nos legitima. A violência, então, ela é um método, né, que pode virar uma tentação ao próprio poder. Tu utiliza a violência como método para chegar ao poder e ela passa a ser uma tentação. Só que ela também pode destruir esse poder ao longo prazo. A violência não é a manifestação imediata do poder, ela é um instrumento do poder. Então não dá para ser entendida a violência como uma manifestação imediata do poder, e sim apenas como um instrumento do poder. Então ela faz essas grandes análises ali sobre a questão da violência e sobre a questão do poder, mostrando que são coisas desassociadas. Em alguma medida elas podem interagir uma com as outras, mas não são a mesma coisa. Uma não é uma continuação da outra. Vou ler aqui alguns trechos da obra que nos ajudam a identificar esses conceitos. Por exemplo, lá na página 53 ela fala o seguinte: todas as instituições políticas são manifestações e materializações do poder. Elas se petrificam e decaem tão logo o poder vivo do povo deixa de sustentá-los, né? Então, ou seja, todas as instituições políticas são manifestação e materialização do poder. Se o povo não apoia as instituições políticas, naturalmente elas acabam perdendo o poder. Outra coisa que ela nos traz lá na página 62, olha só. O poder é de fato a essência de todo o governo e não a violência. A violência é por natureza instrumental,
como todos os meios, ela sempre depende da orientação e da justificação pelo fim que almeja. Então a violência ela vai trazer nessa perspectiva que ela sempre vai ter que se justificar, né? Ela sempre vai ter que ser então um instrumento que tem uma justificativa de utilização. Bom, os grupos que sofrem preconceitos raciais, né? Que vão reivindicar então uma igualdade, vão lutar contra o racismo, então eles têm aí muito claro a pauta almejada, e o poder e a violência pode ser um instrumento para se alcançar essa pauta. Já ela vai dizer que o poder não pode ser assim, o poder não precisa dessa legitimação, porque o poder tem a sua legitimação na coletividade, no momento que todas as pessoas deliberam e apoiam aqueles indivíduos. Então cabe destacar que é um livro extremamente denso. Eu aqui só toquei na perfumaria da obra, assim, em um ou outro ponto, né? E vale muito a pena ler para quem quer discutir a questão da noção de poder e violência. Eu acho que é significativo, não só pela própria trajetória da autora, né? E que isso ajuda não só a legitimar pela vivência, mas também pelo processo e pela produção intelectual que ela teve ao longo da sua vida, né, na discussão da violência. Eu acho que é muito interessante, cabe a gente ressaltar aí o fato, né, que o momento histórico no qual ela vive, né, Segunda Guerra Mundial principalmente, Guerra Fria, né, um perigo de uma guerra nuclear que destruiria o mundo inteiro, grupos da esquerda, né, utilizando-se da violência também como uma forma de fazer suas reivindicações, né, pessoas que já sofrem violência no seu cotidiano, né, pela miséria, pela fome, também utilizando-se da violência como uma forma de pautar. E eu acho que a grande reflexão que ela traz, de alguma forma se apresenta nessa obra, é que a violência como um instrumento, ela pode ser em um dado momento algo plausível de ser utilizado para conseguir atingir alguns pontos, mas ao longo prazo ela destrói o próprio poder que ela ajuda a conquistar. Então essa cautela na utilização da própria violência para que não haja uma banalização dela, né? Ou seja, que ela seja apenas um instrumento cauteloso e muito significativo na luta dos grupos que assim reivindicam maiores direitos, né, maiores participação, né. Então assim, é uma obra muito interessante. Não vou dizer que concordo com tudo, assim, eu discordo de alguns aspectos da forma como ela aborda a relação entre poder e violência. Contudo, cabe se dizer aí que é importantíssimo ler. É importantíssimo refletir, com certeza ela é um dos baluartes, né, nessa área, nesse campo de pesquisa até hoje. Então fica a dica, espero que tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, nos seguir no Instagram, e qualquer discordância, qualquer ponto de vista distinto que tenha em relação à obra, fiquem à vontade de estar comentando aqui embaixo que a gente vai estar lendo e respondendo. Até a próxima, pessoal!